Saudações, criaturas! Esse vídeo reúne uma série de recursos que frequentemente eu tenho que explicar para as pessoas de novo e de novo e de novo. Então achei mais prático simplesmente fazer um vídeo e quando elas precisarem eu envio o link. Eu vou dividir os recursos nos capítulos, então caso você esteja procurando alguma coisa específica, basta passar o mouse sobre a linha do tempo e pular direto para o que você está procurando. Então vamos lá. Vamos começar pegando uma imagem. Então vamos recorrer ao nosso Unsplash, Imagens Free, e vamos pegar qualquer coisa aqui. Paisagem. Baixamos. E eu já agradeço aqui ao Mark Harper. Então já temos o crédito dado. Com relação a duplicar layers, raramente você vai precisar fazer isso. Se você é uma daquelas pessoas que aprendeu que você pode duplicar o layer e colocar ele em multiplicação para escurecer a imagem, em divisão para clarear a imagem, ou em sobrepor para contrastar a imagem, você pode fazer a mesma coisa sem duplicar o tamanho do seu arquivo. Porque você pode fazer a mesma coisa, simplesmente, vamos aqui em imagem, duplicar, excluir, e vamos colocar uma camada de ajuste, bola cortada aqui, símbolo da bola cortada, uma camada de ajuste de qualquer coisa que carregue a informação da imagem. Pode ser níveis, pode ser curvas, pode ser matiz de saturação, pode ser qualquer coisa. Colocou uma camada de ajuste, ela carrega dentro dela a informação da imagem. Então basta você botar essa camada de ajuste e colocar ela em multiplicação, por exemplo. Tá? E você vai ter exatamente o mesmo efeito. Vocês podem ver que é a mesma imagem. A diferença é que, vamos salvar essa como duplicando, vamos salvar essa como camada de ajuste. Quando a gente olha os dois, basta ver que o duplicando está com 147 MB e a camada de ajuste está com 97. Isso porque os layers estão ligados. Se a gente desligar e salvar, o de 97 caiu para 51. Ao longo de um ano, isso é a diferença entre você ter que pagar, não sei quanto, que você vai ter que pagar por um armazenamento ou por um HD novo, e você não ter que fazer isso. Então, não duplique a camada. São poucos os casos que você realmente precisa fazer isso. Outro recurso. Trabalhando simulações e fusões de vetores no Photoshop. Vamos pegar a outra imagem. Muito obrigado, Henry Perks. Tchau. Muito bem, temos uma imagem de um prédio em perspectiva e a gente quer aplicar alguma coisa nele. Então a gente vai no Illustrator, faz a nossa arte, o que quer que ela seja. Copia, cola no Photoshop, como um objeto inteligente. 99% das vezes a gente quer colar as coisas como objeto inteligente, porque quando você cola como objeto inteligente, qualquer momento que você precisar, você tem como clicar 2 vezes e editar o original. Qualquer alteração que você fizer aqui vai ser atualizada aqui. Então a gente sempre quer ter em objeto inteligente. No entanto, se a gente tentar fazer alguma perspectiva com isso, a gente não vai conseguir. Por quê? E como a gente faz perspectiva, Ctrl T, transformar, e você segura com o Ctrl ou o Command, se você estiver no Mac, pela ponta. Só que se você fizer isso com base em um vetor, um Smart Object de um vetor, você não consegue fazer porque ele entende que a informação original é um vetor, então ele não deixa você perspectivar. Né? O que você precisa entender é que o que é um Smart Object? É um layer que guarda uma informação. Nesse momento, esse layer guarda a informação vetorial. No entanto, se você criar um objeto, um Smart Object, a partir de um Smart Object de vetor, você está criando esse novo Smart Object a partir da imagem desse outro. Então, agora você tem um Smart Object dentro de um Smart Object. Você pode perspectivar à vontade. E ele continua plenamente editável porque basta você clicar uma vez,
e depois clicar outra vez para pegar o original. Tá? Então, é só mais um clique que muda toda a sua vida. Muito bem, para você fazer aplicações de perspectiva de alguma coisa no Photoshop, a forma mais prática é você igualar a grade de perspectiva do objeto com o que está na imagem. A forma mais prática disso é você transforma e usa a imagem como uma guia. Tá? E ao fazer isso, você vai conseguir deixar a imagem perfeitamente na perspectiva que ela tem que ter. Tá? E aí você bate, você faz uma prova real. Tá? As retas têm que bater, não importa onde você esteja. Ok? Uma vez que você conseguiu compatibilizar a grade de perspectiva do objeto com da imagem, basta você redimensionar ortogonalmente para ocupar o que você quiser. E onde você colocar essa imagem vai estar na perspectiva correta. Vamos colocar aqui. Deu Enter, ela já está na perspectiva correta. Vamos aproveitar essa imagem para falar um pouquinho das melhores formas de mesclar objetos. Algumas pessoas tentam fazer com opacidade. Algumas pessoas tentam fazer com modos de imagem. No entanto, a melhor forma de você fazer esse tipo de fusão é utilizando Blend If. Clica 2 vezes no Layer e utiliza o Blend If, mesclar C. Né? Ele regula como você trabalha os elementos desta camada que você clicou com o que está embaixo. Então, esta camada é a camada subjacente. Eu quero que esta camada que eu estou trabalhando seja afetada pelo que está embaixo, não por ela mesma. Então, eu quero que a luz e sombra da imagem que está embaixo afete a camada que eu estou trabalhando. Então, eu vou mexer nos slides. Então, ó, eu começo a ignorar, né? Aqui controla o que você está considerando e o que você está ignorando. O que você está considerando está entre as setas e o que você está ignorando está para fora das setas. Então, antes eu considerava toda a parte preta, agora eu estou desconsiderando. Então, eu estou tirando a informação desta camada baseado no que está embaixo. Tá? E eu posso fazer isso não só apenas dessa forma dura, eu posso fazer isso de uma forma mais suave, segurando o Alt no teclado e separando essas duas setas, que aqui tem duas setas. Tá? Então, seguro o Alt no teclado, eu afasto e faço isso de uma forma mais suave. Tá? Então, vou deixar aqui, quero que fique, quero que seja isso aqui. Tá? Além disso, eu não quero que o grafite apareça nessas áreas de janela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma máscara. Coloquei uma máscara aqui, eu posso pintar de preto. Pintei de preto, ó, preto. Clicou, segura o Shift, tum, ele junta. Né? Segurando o Shift faz isso, né? Clica uma vez, segura o Shift, tum, tum, tum. Ele vai ligando as pinceladas. Tá? Ocultei aqui. Ocultei aqui. Ocultei aqui. Minha fusão está perfeita. Outra questão sobre trabalhar com objetos inteligentes. Se eu trago uma imagem, se eu trago um objeto para o meu arquivo de trabalho e ele tem esse tamanho e eu transformo ele em um Smart Object e aplico ele na minha imagem, de qualquer que seja o jeito, e salvo isso, eu vou ter um tamanho de arquivo. Se eu trago, vou editar esse aqui, editei, se ela não tivesse 5.000 mais 10.000 pixels, uma imagem com 10.000 pixels, eu trago ela para o meu documento, tchau, vou jogar essa outra aqui fora,
Vou converter isso num objeto inteligente. Então, fiz um objeto inteligente de uma imagem muito maior. Fiz o que eu precisava fazer, o que quer que seja, e salvei como Smart Object grande. Quando eu for ver, eu tenho o mesmo arquivo, no entanto, um tem um Smart Object pequeno e o outro tem um Smart Object com o dobro do tamanho. Quando nós formos ver os tamanhos desses arquivos, a gente vai ver que o Smart Object pequeno está com 275 MB e o Smart Object grande está com 526 MB. Apesar de serem os mesmos arquivos, eles têm essa diferença absurda de tamanho porque o Smart Object que está dentro deles tem um tamanho diferente. Então você sempre tem que trabalhar com o Smart Object numa imagem no menor tamanho que ele precisa estar. Porque se você trabalhar qualquer coisa além disso, o que você vai ter são arquivos inchados desnecessariamente. E aí, rapidamente, o seu HD vai acabar. Outra coisa, no Illustrator, vamos falar de símbolos. Se você tem uma arte em que você precisa repetir objetos ao longo dela, não faz sentido você duplicar esses objetos e não utilizar símbolos. Porque quando você chegar à conclusão de que precisa atualizar, se você não tiver feito com símbolo, você vai ter que atualizar um de cada vez. Ao ponto que, se no momento que você constrói o arquivo, você clica, segura, arrasta, o que quer que seja, para os símbolos e utiliza eles, quando você tiver que editar um, todos serão atualizados. Os símbolos aliados a outros recursos do Illustrator te dá uma série de opções interessantes. Você pode, com um único símbolo, ter aparências diferentes. Um novo preenchimento, um novo contorno, um novo preenchimento e um contorno. Sendo que eu quero o preenchimento na frente do contorno. E tudo isso baseado num único símbolo que, se eu editar, será atualizado. Também funciona com efeitos. Se eu editar, vai atualizar. Então você sempre quer usar símbolos para objetos que se repetem numa arte. Sempre. Falando de composição de formas com outras formas no Illustrator. Você vai querer sempre utilizar as opções de Pathfinder com o Alt pressionado. Porque se você usa simplesmente como ela é, selecionando duas figuras e apertando e escolhendo uma forma de composição, você vai criar uma forma sem possibilidade de edição. No entanto, se você faz o mesmo com o Alt pressionado, você cria a forma, mas mantém a editabilidade dela. Isso te ajuda demais na construção de logos. Então você tem esse objeto, você tem esse, e você ainda junta os dois, tudo com o Alt pressionado. Você tem a forma que você precisa e você continua podendo editar completamente. Então sempre prefira utilizar a ferramenta Pathfinder com o Alt pressionado. Converter em curvas no InDesign. Se você tem uma necessidade de produção de artes em massa, muito provavelmente você vai querer utilizar o InDesign, pois ele admite uma quantidade enorme de páginas. No entanto, muito frequentemente os designers optam por não utilizar o InDesign por acharem que não vão conseguir, de forma prática, dar uma saída nesses arquivos para impressão. Que, como vocês bem sabem, a forma mais garantida de fazer isso é convertendo os textos em curva. Então vamos ver como fazer isso. Vamos pegar um arquivo novo. Fazer com 200 páginas, num formato
quadrado, com margem de 10 centímetros, ok. Vamos rapidamente gerar arte em todos eles, com texto. Então vamos fazer uma página mestra, em que a gente tenha um numerador automático, caixa de texto, inserir carácter especial, current page number. Tá? Então isso aqui é um marcador da numeração atual da página. Vamos colocar ele gigante. Vamos fingir que isso aqui são placas para 200 salas de algum local. Sala. E aí, no caso, eu quero que o texto sala esteja alinhado pela direita e quero que o texto da numeração esteja alinhado pela esquerda. Vamos ver como que isso se traduz nas artes quando a gente aplicar em todas. Selecionei todas as 200 páginas e pedi botão direito, aplicação, Apply Master to Pages, aplicar a Master B em todas as páginas. Vamos ver como ficou. Ok, ela funciona muito bem para os números com 2 caracteres, mas não tão bem para os 3. Então vamos ajustar isso. Eu quero que isso seja alinhado pelo meio, quero que o sala venha para cá, e vou trabalhar com um corpo um pouco menor. E vou querer ele alinhado também pelo centro. E vamos ver como ficou. Vamos fazendo os ajustes para a gente ter a arte como a gente quer. Muito bem. Então temos 200 páginas de texto. O que a gente vai fazer? A gente vai vir em Window, Output, Flatten Preview. E no Flatten Preview a gente vai abrir as opções. Vamos criar uma opção customizada. Então a gente vai criar uma nova, em que a gente vai chamar ela de converter em curvas. E qual é a opção que a gente tem aqui? Convert all text to outlines. Então a gente clica ela aqui, dá OK. Ela está aqui, damos OK. E deixamos isso aqui de lado. Vamos em File, Export. Vamos exportar esse arquivo em PDF. Vamos deixar ele em impressão de alta qualidade. E nas opções de Advanced, a gente vai escolher o converter para curvas no Transparent Flattener. Aí você me pergunta, mas Bruno, não pode ser clicado. Por quê? Por conta da versão do PDF. Se a gente trocar a versão do PDF, a gente consegue. Tá? Então estava em 5, eu botei em 4. Aqui na média resolução a gente pode escolher converter em curvas. Quando a gente fizer isso e exportar, vocês vão ver que não vai funcionar. Por quê? Tá? Ele está aqui, nós vamos abrir no Illustrator. E eu vou abrir 3 páginas. E vocês vão perceber que no Illustrator continua como texto. Tanto é que eu posso editar. Tá? E por que não funcionou? O Flatten Preview atua em páginas que tenham alguma coisa para ser achatada. Né? Flattener, achatador. Então a gente precisa imbuir essas páginas com alguma coisa que precise de achatamento. E o que é isso? Um objeto em transparência. Então basta a gente colocar, a gente quer colocar nas 200 páginas, né? Se a gente quiser que as 200 sejam convertidas em curva na saída, basta a gente vir na página mestra, colocar um objeto, que pode ser um box branco a 90%, e ele vai estar em todas as páginas, né? Se a gente segurar Ctrl Shift e clicar, a gente vai ver que ele está aqui. A gente desprende ele com qualquer objeto da master com Ctrl Shift pressionado, tá? Ctrl Z. Ele está em todas as páginas. File, Export, converter em curvas, High Quality Print, com o converter em curvas clicado. Exportou. O que a gente vai ter agora é um PDF que, quando a gente abre no Illustrator,
todas as páginas estão em curva. Você tem um arquivo original InDesign em texto, plenamente editável, e você tem todos os PDFs que você precisa mandar para o seu fornecedor em curva. E é assim que você otimiza seu processo de trabalho. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar por aqui, mas provavelmente eu vou fazer vários desses vídeos no futuro, para cobrir várias outras dicas. Se gostou, curte. Se não gostou, descurte e me diz por quê. E envie para um colega designer caso ele esteja precisando de ajuda. Nos vemos no próximo vídeo.